Portugal volta a encontrar a Finlândia em Lousada para o segundo e último jogo deste ciclo de preparação da seleção feminina sub-18, agora com vontade clara de dar uma resposta depois de uma derrota pela marcha mínima no primeiro encontro. Para já, cerimónia protocolar, começando pelo hino nacional da Finlândia. Em nacional da Finlândia em Lousada, agora é tempo de ouvirmos e respeitarmos a portuguesa. Vamos a isso. E senhores, pedimos a favor de se manterem de pé, vamos ouvir o hino nacional de Portugal. Aí está a portuguesa, muita motivação para a seleção nacional de sub-18. No arranque desta dupla jornada, a seleção nacional deixou boas indicações em vários momentos, mas acabou por sair derrotada por uma bola a zero, castigada pela maior eficácia das finlandesas, que aproveitaram uma das suas oportunidades no início da segunda parte para resolver a partida. Este primeiro jogo deixou ainda assim sinais importantes para a equipa orientada por José Paisana. Portugal teve competitividade, conseguiu manter o jogo equilibrado durante longos períodos e o selecionador aproveitou também para dar minutos à maioria das jogadoras convocadas, ao que ajuda a perceber o verdadeiro objetivo deste estágio: crescer, observar soluções e preparar o futuro desta geração. Agora, neste reencontro, a equipa das esquinas procura juntar a essa experiência uma resposta mais forte no resultado. O segundo duelo com a Finlândia surge por isso como uma oportunidade muito clara para pequenas correções. A afirmação: o jogo vai ser certamente equilibrado como o primeiro foi. Portugal já conhece melhor o adversário, já sentiu as dificuldades que a seleção nórdica pode colocar e entra em campo com margem para ajustar os tais detalhes, ser mais eficaz e tentar fechar esta concentração com uma imagem mais positiva. É mais do que um simples amigável, é um jogo que pode trazer muitas respostas sobre a capacidade de reação e evolução desta talentosíssima geração de sub-18 de Portugal. Já vamos ao 11 de Portugal, mas aproveitando que aparece neste momento o grafismo da seleção finlandesa, do lance inicial finlandês, vamos a ele com Niki Karpina na baliza, Lotta Akola, Nishiang, Elsa Italina e Matilda Carpella na defesa. Meio campo para Mia Rosmi, Rebecca Viljama e Emília Pulkinen. À frente tem Ife Ekemode, Melissa Albruz e ainda Inga Ek. São as escolhas do selecionador Artur Pitka Kangas. É o selecionador desta geração de sub-18 da Finlândia. Naturalmente, no 11 português, algumas alterações em relação ao primeiro jogo. Como disse, é expectável que José Paisana venha neste encontro a dar minutos a grande parte das jogadoras
Hoje, titulares Carolina Lourenço, Joana Pinheiro, Sofia Cruz, Eva Brito e Leonor Poleto. Também Laura Silva, Madalena Loção e Matilde Matos. Francisca Vieira, Yasmin Cardoso e ainda Eva Carreira são as opções do 11 inicial dos selecionadores portugueses. A sessão de cumprimentos ainda não terminou. É momento de as jogadoras portuguesas se concentrarem depois deste momento da cerimónia protocolar dos hinos nacionais, cantados a plenos pulmões, tanto pelas finlandesas como pelas atletas portuguesas. Estamos no estádio municipal de Lousada e é aqui que se joga este, que é o último encontro para a Seleção Nacional de Sub-18 feminina, neste ano, nesta temporada de 25-26, sabendo que para o ano grande parte destas jogadoras estarão a disputar, assim esperemos que cheguem à ronda de elite. Primeiro uma fase de qualificação mais apertada, sendo que em 2027 há esse Campeonato da Europa Sub-19. O deste ano ainda não se realizou, realizar-se-á no final deste mês e no início do próximo. Mas Portugal tem como objetivo voltar a participar do Campeonato da Europa Sub-19 e esta geração Sub-18 será naturalmente aquela que, em teoria, poderá estar por lá. Será disputado esse Campeonato da Europa de 2027 no escalão de Sub-19 no feminino na Hungria. O objetivo é, naturalmente, que as seleções se juntem, 7 seleções se juntem à Hungria, que como seleção anfitriã tem presença garantida na fase final do torneio. Bola já a rolar no Municipal de Lousada, com o primeiro pontapé de baliza para a seleção portuguesa e para a guarda-redes Carolina Lourenço. Ela a defender a baliza portuguesa neste encontro, pelo menos de início, a guarda-redes que fez toda a formação no Rio Tinto. Abre no corredor esquerdo, serviço lá na frente, tenta ficar com bola Portugal, leva a carreira, foi à pressão. Oportunidade para a saída, agora com Yasmin Cardoso a receber à direita. Yasmin é a jogadora do Flamengo, que esta temporada já participou num jogo da equipa principal do Mengão. Já está Yasmin Cardoso, apenas 17 anos de idade. Ela que jogava antes de estar no Flamengo no Paris Saint-Germain. Portanto, 2 centros formativos de altíssima qualidade também representados por esta jovem jogadora. Bola na posse de Portugal. Ia trabalhando naquela instância Eva Brito. Corta bola com o objetivo de chegar a ela. Consegue Joana Pinheiro. Atrasa até Carolina Lourenço. Muita pressão ali sobre a guarda-redes portuguesa Laura Silva. Apoio frontal, passe para Joana Pinheiro. Serviço até Eva Brito. Insiste ainda com a bola a bater na sua cabeça Eva. Favorável novamente a redonda para a seleção finlandesa, que ganhou então por 1-0 no primeiro de 2 jogos de preparação. Estas duas seleções encontraram-se há poucos dias. Leonores. Tira dali Sofia Cruz. Madalena Loção, o passe é bom. Entra ali em zona central. Yasmin Cardoso. Bom passe. Atenção à oportunidade para a seleção portuguesa. Pode haver perigo. Agora Francisca Vieira está dentro da área. Tirou o cruzamento e corta. Lota à cola. A lateral da Finlândia. Muito importante. A jogadora do Ilves a cortar esta oportunidade de Portugal fazer o primeiro. Muito bem, Eva Carreira a aparecer na zona central, mesmo à frente da baliza. É verdade, não conseguiu a finalização porque a pressão foi intensa. Lota à cola.
Elsa Italina. Em trabalho ali para Rebeca Viliana. Mas bem, a seleção da Finlândia a tricotar o seu jogo no início de construção. Lota a cola. Bola coladinha ao seu pé esquerdo. Prefere orientar de maneira curta para Matilda Corpola. As duas centrais são, portanto, Matilda Corpola e Lota à cola. Duas jogadoras que aparecem mais recuadas nesta seleção da Finlândia. Alruz. Saída em condução de Matilda, jogadora do FC Onca. Bola para fora, lançamento para Portugal. Ainda vai chegando público aqui ao estádio municipal de Lousada, ao complexo desportivo de Lousada. Uma casa que tem sido também palco de muitos jogos das nossas seleções nacionais nos últimos anos. Niki Karppinen. Para já muita bola para a seleção da Finlândia, mas sem grande progressão. Este passe é bom. Entra no espaço de Inka Ek. Muito bem, pressionada por Leonor Poleto. O jogador do Racing Powers a tentar efetuar a pressão e a conseguir recuperar a bola. Depois, na sequência, falta sobre Matilde Matos. Temos por isso pontapé livre para Portugal. Ainda a tentar encontrar-se nestes primeiros minutos. Se bem que há sempre que ter em conta que a seleção da Finlândia é fisicamente muito forte. Isso já ficou provado no primeiro jogo entre os dois conjuntos. E tem naturalmente uma vontade de voltar a ganhar à seleção portuguesa grande. 2 vitórias em 2 jogos seria ótimo para este conjunto finlandês, tal como Portugal está também a preparar essa realidade de qualificação para o próximo europeu. José Paisana é o selecionador nacional deste escalão. Atenção à Finlândia. Sai Portugal, Madalena Loução. Abre à esquerda. Passe de Sofia Cruz. Procurou fazê-lo entre linhas, buscando Matilde Matos. Recupera a seleção da Finlândia. Novamente por entre as suas centrais, um momento de saída. Carolina Lourenço. Madalena Loução. Bom trabalho, fica virada para o sentido de progressão. Matilde Matos. Madalena. Bem, Madalena, bom trabalho da jogadora que atua no Benfica. Ainda Madalena Loução. Mais uma vez, bastante pressão. Agora Matilde Matos. Excelente a entrecortar por entre o espaço da sua adversária. Fugirá à pressão. Cruzamento do meio da rua. Esta vai ficar fácil para Niki Karppinen. Karppinen. Não tem muita pressa esta seleção da Finlândia. Claramente quer chamar a seleção de Portugal. Mas Portugal não se deixa cair de certa forma nesse encodo. O objetivo é montar uma teia para depois abrir espaço lá atrás. Todas as seleções vão tentando fazer isto. A Finlândia claramente tem este ADN. Ainda ontem estivemos a acompanhar a nossa seleção sub-20 defrontando a Finlândia. A única diferença é que no caso das sub-20 estavam a jogar um torneio de preparação com 3 adversários diferentes, sendo que este é apenas mais um Portugal-Finlândia. Já tivemos, este é o segundo da Seleção Nacional Sub-18.
Já tivemos um durante a semana útil, a última semana útil. Ainda há outra Portugal-Finlândia, ou neste caso Finlândia-Portugal, o jogo que vai fechar essa fase de qualificação da Seleção Nacional A. Um jogo difícil para que Portugal tente ficar mesmo com esse primeiro lugar, garantindo também a subida a essa Liga A. Objetivo claro para a seleção de Francisco Neto. Portanto, a Finlândia nestes próximos dias é claramente uma seleção que vamos ver muitas vezes aqui no Canal 11. Quanto a estas sub-18, que vão ser sub-19, o sorteio da próxima ronda de qualificação irá acontecer para a seleção sub-19, naturalmente feminina, na próxima quinta-feira, dia 11 de junho. Será quinta-feira que esta seleção vai ficar a conhecer, ou que estas jovens vão ficar a conhecer os adversários. E esperemos que Portugal possa ter, para essa primeira ronda de qualificação, um grupo que possa dar jogos bons para que Portugal ganhe, mas também já alguma preparação para o que virá depois. Recordando que, no caso da Seleção Nacional Sub-19, no feminino, a realidade tem sido bastante positiva. No ano passado, Portugal esteve na fase final, chegou às meias finais. Neste ano, a atual seleção de Sub-19 esteve muito perto de conseguir a qualificação para o Europeu. Acabou por não chegar lá, uma vez que empatou com a Espanha na última jornada. Muita circulação, ainda muito longe das balizas este jogo. Lota. Corpola. Agora jogo direto de Corpola. Atenção a esta oportunidade para a Finlândia. Está aí dentro da área com Viliama. Cruzamento com o corte para lá da linha final. Foi de Leonor Boleto. Uma jogadora eburense que atua no Racing Power. Eburense, natural de Évora. Atenção a esta Rebeca Viliana, jogadora da Juve, da Juventus. Uma das jogadoras a atuar fora do país. Também, por exemplo, a Nia Rumsi joga fora, joga no Puskás Académia. No caso da seleção portuguesa, há jogadoras também a atuar no estrangeiro. Já lá vamos. Para já vemos o que dá o canto da Finlândia. Uma oportunidade para o cabeceamento de Lota Acola. Ela ficou em balão nos céus de Lousada. Saída portuguesa. Oportunidade para o contra-ataque. Tem de libertar. Demorou um tempinho a mais. Eva Brito. E por isso não conseguiu sequenciar lance de contra-ataque à seleção portuguesa. No caso português, nesta convocatória, duas jogadoras atuam no estrangeiro. A Ana Gama está no Espanhol de Barcelona. E a Yasmin Cardoso, já referenciada, está atualmente no Flamengo. Trazem também esta seleção uma realidade diferente, pelo menos em termos de competição, em termos de jogo, em termos de cultura, se assim podemos dizer, futebolística, que naturalmente é já muito evoluída também no nosso país. E esta convocatória tem naturalmente grande parte de jogadoras presentes em equipas portuguesas. O Benfica, o Porto, o Braga, o Sporting, o Racing Power, o Rio Tinto, o Torriense, o Albergaria. Todos representados neste conjunto de jogadoras. 22 atletas de grande qualidade. Tenta sair por dentro a seleção da Finlândia. Para já, paciente também o conjunto português de José Paisana. A seleção finlandesa não será, ou pelo menos não é expectável que seja uma seleção que ao longo deste jogo vá
atacar com muita velocidade. Vai atacar neste tipo de circunstâncias com bolas longas. Até porque Portugal já o provou no primeiro jogo. Defende bastante bem. Agora a saída portuguesa. Com muito espaço para a progressão de Yasmin Cardoso. Vai Yasmin. Cruzamento de Yasmin. Finalização tentada por Eva Carreira. Mas boa oportunidade. Boa chegada de Portugal. Perto da baliza finlandesa. Saída da Finlândia. Atenção à pressão, mas esta bola é passada até Niki Karppinen. Seleção Nacional Sub-18 a terminar este estágio. Os jogadores terão depois as merecidas férias também do futebol, sendo que grande parte destas jogadoras ainda se vão concentrar nesses estudos que ainda não terminaram. Para muitas delas, e muitas jogadoras com exames nacionais também, isso exige já de si uma preparação. E esta carreira dual é de facto algo de salientar, porque estas jogadoras não deixam também de ser estudantes, estão todas elas ainda em idade de quase estar a terminar os estudos no ensino secundário. Tenta sair dali com a bola viva Matilde Matos. Passo arriscado de Matilde Matos. Falta clara ali sobre Laura Silva. A árbitra da partida deixa o jogo seguir. Deu-lhe a vantagem, mas Portugal bateu o pontapé livre, ou vai bater o pontapé livre. A árbitra do encontro, Lorena Esteves. Assistida por Catarina Mendes e Dulce Soares. Daniela Poejo é a quarta árbitra do encontro de hoje no complexo desportivo de Lousada. Eva Brito. Matilde Matos. Oportunidade para tentar Madalena Loução encontrar espaço para o remate. Cruzamento tirado para as mãos de Niki Karppinen. Mas Portugal vai chegando com maior veemência à sua zona atacante. Ainda não criou uma grande oportunidade, teve chegadas perigosas há pouco. Yasmin Cardoso, muito bem a ganhar muitos metros, ela terá corrido, acredito eu, 50, 60 metros com a bola controlada. Niki Karppinen, de facto, aqui a guarda-redes da Finlândia tenta ganhar metros, agora sim vai lá Eva Carreira e obriga a Niki Karppinen a pontapear sem grande sequência ou consequência. É um jogo da Finlândia que não está a ter grandes soluções para além desta. Vemos apenas aquele lance em que a Rebeca Williama conseguiu chegar à área e tirar um cruzamento com passos mais curtos. De resto, a Finlândia a fazer muito este tipo de construção apoiada com as centrais ou mesmo com a guarda-redes. Cá está, Niki Karppinen. Enquanto a Eva Carreira não for mais perto da guarda-redes finlandesa, isto não anda. Novamente. Volta a cola. Emilia Pulkkinen, uma das muitas jogadoras do Ilves nesta convocatória da Finlândia. Corpola. E a Finlândia claramente a não arriscar. Sempre que Portugal pressiona um bocadinho mais ou fecha melhor os espaços, a Finlândia volta atrás, reinicia.
Um jogo de tremenda paciência da seleção portuguesa. Claramente já percebeu que se for muitas vezes à pressão, a Finlândia vai conquistar o espaço que está à procura de conquistar. Nova falta. Agora pontapé livre favorável à seleção portuguesa. As sub-18 preparam-se para o que aí vem. E há uma ronda de qualificação nas sub-19 a chegar daqui a poucos meses. Essa será a realidade destas jogadoras. Algumas delas já estiveram também em qualificação sub-17 no ano passado. Madalena Loução. Volta a circular Portugal, agora com Sofia Cruz. Joana Pinheiros. À procura de Yasmin Cardoso. Quase conseguia chegar lá, mas Emília Pulkinen é também muito rápida. Para além de José Paisana, que vai dando algumas indicações às jogadoras portuguesas, também Artur Pitkakangas, selecionador da Finlândia, vai dando algumas notas para o que a Finlândia deve fazer. Mas muito bem identificada a forma principal de jogar, já lhe dei conta. A seleção da Finlândia que sabe jogar, mas não é o seu ADN jogar com a bola no pé, ter muito tempo de posse de bola em progressão. Tem sim muito tempo de posse de bola, mas normalmente sem grande ganho de metros. Remate tentado, não sei se era um remate, se era um cruzamento. Saiu por cima. Também tem que temos, parece-me, pausa para a hidratação. Exatamente. Confirma também o speaker. Está presente aqui no Complexo Desportivo de Lousada. Uma seleção portuguesa que no primeiro jogo perdeu então por 1-0 frente a esta Finlândia. Claramente quer dar respostas, corrigir o que faltou no primeiro jogo, fechar este estágio com uma imagem ainda mais forte. É um jogo de preparação, mas tem valor competitivo evidente, não apenas porque volta a colocar duas seleções frente a frente que são muito equilibradas, mas também porque oferece a Portugal uma oportunidade importante de mostrar capacidade de reação. Depois de um primeiro duelo decidido por detalhes e eficácia, este jogo permitirá a José Paisana perceber, por exemplo, como a equipa reage a uma derrota, os ajustamentos e as respostas a esses ajustamentos que a seleção de Portugal pode fazer, e também a identidade que se quer consolidar. O primeiro duelo entre as duas seleções foi equilibrado, chegou empatado sem golos ao intervalo. Portugal deu uma boa réplica, mas a Finlândia acabou por ser mais eficaz. Marcou o único gol da partida já na segunda parte, aos 52 minutos, por Minttu Pettinen. Foi um jogo que não deixou uma sensação de desnível grande entre as equipas. O que fez a diferença foi sobretudo a eficácia. Isso dá a Portugal margem para acreditar que com pequenos ajustes pode apresentar uma resposta melhor neste segundo encontro. O 11 da primeira partida teve Beatriz Carvalho, Mariana Queiroz, Sofia Cruz, que hoje volta a ser titular, Constança Maia, Ana Francisca Barbosa, Matilde Carvalho, a Francisca Vieira, hoje também repete presença no 11. A Marta Filipe foi de resto a capitã, a Bruna Gomes, a Raquel Vitorino e a Ona Gama. Entraram depois a Yasmin Cardoso, a Madalena Loução, a Eva Carreira, a Matilde Matos, a Sheila Nolasco, a Laura Silva, a Eva Brito, a Ana Laura. Apenas 3 jogadoras acabaram por não ser utilizadas nesse primeiro jogo. A Carolina Lourenço, cá está ela, hoje titular.
A Leonor Boleto, também hoje titular. E ainda a Joana Pinheiro, também não entrou nesse jogo. E hoje também ela é titular, portanto, já todas as jogadoras utilizadas neste estágio. Depois da pausa para a hidratação, nova saída da Finlândia. Mais uma vez a tentar atrair. Não será porventura o tipo de jogo mais agradável de ver, mas é o jogo desta Finlândia. A seleção portuguesa tem de encontrar um antídoto para travar isto, até porque é gerador de alguma impaciência este controle de bola muito passivo da seleção nórdica. Atenção ao bom trabalho na recepção de Ifa Ekamoda. Melissa Alruz. Pode sair um cruzamento, mas Portugal recupera. Trabalho de costas para a baliza da Finlândia de Francisca Vieira. Não sortou efeito desejado e a Finlândia volta a ter bola no meio campo português. Mas cá está, entre ter bola e tem tido muita a Finlândia e criar oportunidades, vai a uma longa distância e a Finlândia até agora não testou propriamente a Carolina Lourenço. Está a ter um início de encontro muito calmo. Aliás, as duas guarda-redes estão a ter um início de jogo muito calmo. Lançamento efetuado. Ganha a Finlândia. Mas muito bem, na recuperação Madalena Loução. Boa capacidade de resposta. Mas Portugal não está a conseguir, apesar das recuperações que vão acontecendo a espaços, a seleção portuguesa está a ter alguma dificuldade agora para ter bola e a partir daí chegar mais perto da baliza da Finlândia. Atenção a este cruzamento, bola muito larga. Ninguém consegue desviar. Vai insistir Lotta Cola. Cruzamento diretamente para fora. 26 minutos, 0-0 entre Portugal e Finlândia. Como disse, um jogo com poucas balizas. Mas aqui o objetivo principal para José Paisana, como dizia, não é necessariamente ver neste jogo um domínio avassalador de Portugal, até porque, apesar de me parecer que esta seleção portuguesa é tecnicamente mais evoluída que a da Finlândia, a seleção da Finlândia é fisicamente mais forte e também é importante perceber como se desenvencilha deste tipo de problema no jogo ou problemas a seleção de Portugal, porque certamente vai encontrar ao longo da sua trajetória nos próximos meses seleções muito físicas como esta Finlândia. Novamente jogo direto das finlandesas, agora sim oportunidade, mas saída de Carolina Lourenço, bom controle da profundidade defensiva da guarda-redes que hoje é titular por Portugal. Como já disse, toda a formação feita no Rio Tinto. Matilde Matos não conseguiu tirar o passe. Alruz, a avançada do FC Unca a tentar ligar, mas novamente Carolina Lourenço com tranquilidade de receber a bola. Atenção ali às queixas, há uma falta. Mas em termos ofensivos a seleção portuguesa ainda não está a conseguir fazer aquilo que tantas vezes havemos fazer com qualidade nesta geração. Atacar e criar perigo. Vai tendo aqui e ali as tais oportunidades para chegar mais próximo à baliza da Finlândia,
mas ainda não tem uma grande oportunidade. Diga-se passagem que a Finlândia também não. Vai agora Yasmin. Excelente Yasmin. Aguenta a pressão de uma e de duas adversárias. Ainda Portugal. Liga ali o radar. Madalena Loução. Passe dentro, mas Eva Carreira estava com meia Finlândia em cima dela. Atenção a este cruzamento do meio da rua. Yasmin. Ainda Eva. Oportunidade para Portugal. O remate saiu e... esta bola parada para a seleção portuguesa. Agora sim, a meter muitas jogadoras no momento atacante. Precisa de fazer isto mais vezes a seleção de Portugal. Caso contrário, não terá muitas chances de sucesso, porque a Finlândia tem sempre muitas jogadoras neste tipo de momentos, perto da baliza. E há muitas pernas, por exemplo, para travar remates rasteiros. Matilde Matos no pontapé de canto. Corta a Finlândia. Atenção a uma segunda oportunidade. Ainda a seleção portuguesa com a bola FIFA dentro da área. Muita confusão e despacha a jogadora finlandesa. Neste caso a camisola 18, Ki Nishiang. Lançamento já efetuado por Eva Brito. Agora finalmente Portugal instalado no meio campo finlandês. Eva, jogadora que se estreou nas seleções nacionais no primeiro jogo. Atenção a este cruzamento, remate precisamente de Eva Brito. Ela não passou muito por cima da trave. Niki Karppinen. Novamente a Finlândia a usar o seu método preferencial de saída. Korpola. Karppinen. Esta é Lotta Kola. Korpola. Karppinen. A seleção finlandesa sem grande vontade para progredir. É de facto um jogo que não é tão agradável assim de ver, mas como já disse, é o que é, e é assim que Portugal tem de saber jogar, também com a paciência para não cair na tal teia, porque o objetivo é que as jogadoras portuguesas, ou pelo menos muitas jogadoras portuguesas, vão para perto da baliza. A Finlândia, não tendo isso, tem de optar por outras soluções, precisamente como fez agora, com a Lotta Kola a subir pela esquerda. Isto para o espectador português é naturalmente um bocadinho mais desinteressante enquanto tática, mas claramente José Paisana quer preparar a equipa para ter muita paciência, porque é preciso ter paciência para se estar num campeonato da Europa, seja em que escalão for, e é o que estas jovens querem fazer em 2027, estar no campeonato da Europa Sub-19. Williama. Korpela. Bom passe de Korpela. Atenção à invasão dentro da área de Melissa Alruz, com fora de jogo, identificado pela árbitra assistente de Lorena Esteves. Beca Williama. Corta Portugal. Tenta sair e há ali uma falta que a árbitra assinala. Portugal à procura de uma resposta competitiva. A seleção cumpre então este estágio ou está a cumprir este estágio desde o dia 1 de junho. Termina hoje, dia 7. Já tem a derrota com a Finlândia registada no passado dia 4.
Hoje quer ter um resultado mais positivo. É uma concentração curta, objetiva, muito centrada na avaliação competitiva real. E 2 jogos frente ao mesmo adversário permitem sempre perceber coisas diferentes em relação a um estágio que tenha jogos com mais do que uma seleção. Por exemplo, como a seleção portuguesa ou mesmo a seleção finlandesa reagem à preparação que é naturalmente feita de uma forma diferente de um jogo para o outro. Antes não conhecem a adversária com todo o detalhe. À segunda partida, naturalmente há um conhecimento maior. E portanto já estão identificados alguns pontos que devem ser trabalhados com maior detalhe. Este está a ser um jogo de paciência, acima de tudo de paciência. E agora José Paisana aproveita para dar novas notas às jogadoras. Ali em específico até víamos a Yasmin Cardoso, na altura em que a Laura já está levantada, parece ainda um bocadinho combalida depois daquele momento da ação faltosa, mas felizmente está novamente em pé e a sair pelo próprio pé, portanto vai testando ali a perna direita ao pé direito, batendo com ele no chão. Parece-me que vai dar para reentrar. Laura Silva, jogadora do Sporting, esta temporada com 19 jogos e um golo pela equipa B. Toda a formação feita no Sporting, 18 anos para a Laura. Sai Portugal. É preciso não ter pressa. Se a seleção finlandesa está a ter muita paciência, a seleção portuguesa nem sempre está a tê-la. E é preciso, lá está, ter tanta paciência para defender um jogo com estas características, que é sobretudo aquilo que Portugal tem procurado, ter o máximo de bola possível. Mas a Finlândia vai tendo muita, mas é a tal posse de bola mais passiva. Mas também é preciso ter paciência quando se ataca, quando se recebe bola, é preciso apoios. Aqui, por exemplo, a Francisca Vieira foi para a ação individual e acabou por sofrer a falta. Está a faltar um golinho para animar, mas como digo, não é necessariamente esse o objetivo. Claro que num jogo de futebol esse será sempre o objetivo, mas José Paisana quer antes avaliar outras coisas. E se Portugal marcar, melhor, tanto melhor. Rebeca Williama, muito rápida, esta jogadora da Juventus. A primeira parte está quase a acabar, faltam menos de 9 minutos para chegarmos aos 45. Expectável que tenhamos também algum tempo adicional mínimo. Tivemos uma pausa para hidratação e tivemos há pouco a saída da Laura Silva com um desconforto. Saída para lá das 4 linhas, sendo que ela já voltou ao terreno de jogo. Lançamento para Portugal. Leonor Boleto com Melissa Alruz. Portugal chegou a este estágio com algumas mudanças na convocatória, o que também importa ter presente, porque ajuda a explicar dinâmicas de grupo e opções. Por exemplo, Madalena Loução entrou para o lugar de Semi Magalhães. A Sheila Nolasco foi chamada depois de Luana Bessa subir à sub-20. E a Carolina Lourenço entrou para substituir a Sara Macedo. Tinha sido convocada para ser uma das guarda-redes nesta convocatória. A Carolina aproveita a oportunidade também para se mostrar. É hoje a titular. Ela que no Rio Tinto esta temporada fez 6 jogos na equipa principal. É uma guarda-redes jovem. Sabendo também que o Rio Tinto é, no norte do país, uma das principais academias.
do futebol de formação, com outras também muito presentes, o Valadares Gaia, o Rio Ave, entre outras. Mas de facto o Rio Tinto tem levado muitas jogadoras às seleções nacionais, o que só demonstra o grande trabalho que se faz na zona até do Grande Porto, no caso do Rio Tinto. Agora também com o Futebol Clube do Porto a aparecer no contexto formativo. E quanto mais academias tivermos em todos os pontos do país que apostem nesta realidade e que trabalhem o talento das jovens jogadoras portuguesas, melhor. Serão melhor servidos os clubes, será naturalmente melhor servida a seleção nacional. E qualidade não falta no nosso país. Corpella procura o passe entre linhas, mas a Finlândia também não consegue ligar agora. É um jogo direto por dentro. Um jogo direto. Com uma das avançadas, a tentativa era meter a bola na Melissa Alrums. Miliama. Ali falta sobre Laura Silva. Felizmente recuperou mesmo depois daquela saída de há pouco e assistência por parte da equipa médica de Portugal. Está a falta evidente. Agora Portugal também à procura de jogar na busca pela profundidade ofensiva. Yasmin Cardoso muito esforçada. Não consegue ganhar no duelo físico com Lotakola. A a lateral do Ilves, que é também a capitã de equipa desta Finlândia. Mas até ao momento Yasmin Cardoso tem sido provavelmente, no jogo ofensivo de Portugal, a jogadora mais capaz de criar desequilíbrios. Novamente Niki Karppinen. E agora percebeu-se que os adeptos e adeptas que estão, ou pelo menos alguns dos adeptos e adeptas que estão aqui no Complexo Desportivo de Lousada, já estavam a perder um bocadinho a paciência. Tem sido assim durante todo o jogo. É uma estratégia tão válida como qualquer outra. Podemos achar mais ou menos bonita ou bem conseguida, mas é uma estratégia, é válida. Não há nada de irregular neste tipo de jogada. Esperar pela pressão, nada mesmo. Estamos com 4 minutos para o final da primeira parte. Muitos duelos a meio campo, poucas balizas. Será certamente algo que José Paisana vai querer trabalhar ao intervalo, a pedir uma maior paciência com bola à seleção portuguesa. Parece-me que está ainda a faltar isso. Quando Portugal tem bola, normalmente vai muito para as ações individuais. Yasmin Cardoso, principalmente, isso foi o que referenciava há pouco. Atenção a este passe com Emilia Pulkkinen na meia esquerda. Pulkkinen tenta ultrapassar, não consegue. Vai Matilde Matos. Ainda a Finlândia. Está dentro da área, Fabrito. Muito boa pressão, obriga a adversária a ficar de costas. Ainda vai surgir o remate. Vem a fechar a seleção portuguesa. Lotakola. Matilda Corpella. Atenção a este remate. Vai defender. Carolina Lourenço. Recolhe aplausos. Está a guarda-redes do Rio Tinto a defender. Hoje com a oportunidade de ser titular, portanto, acredito que nesse sentido tenhamos 90 minutos hoje de utilização para a Carolina Lourenço, se tudo correr bem.
como tivemos 90 minutos para a Beatriz no primeiro jogo. Acredito que José Paisana queira dar cerca de 90 minutos a cada uma das jogadoras. Certamente não dará para dar exatamente 90 minutos a todas, mas vai tentar o mais próximo disso a equipa técnica nacional das Sub-18. Abre os braços Sofia Cruz, a central do Braga. Agora sim vai bater o pontapé livre, variando o centro do jogo para a direita. Eva Brito. Yasmin. Tenta mais uma vez a jogada com o Adorno. Não surtiu o efeito desejado. Sai a Finlândia. Corpella. Invade bem campo ofensivo. Corpella. Novo atraso. Lota a cola. Lá está a tal paciência da seleção finlandesa. Agora com a cola a tentar fazer uma coisa diferente. Um passe em largura e não em profundidade. E agora sim, saindo o passe em profundidade. Último minuto desta primeira parte. Acredito que, já o disse, tínhamos ainda uma compensação não generosa, mas em relação àquilo que tivemos de pausas na primeira parte, ajustada. Uma pausa para a hidratação e um momento de assistência à Laura Silva, que permitiu outra espécie de pausa técnica, com os treinadores a falarem com as respectivas jogadoras. Atenção à Finlândia. Trabalho é bom, o remate também. E diria que é o remate mais perigoso em todo o jogo. Este tentado aqui pela Kim Nishiang. Muito bem, Nishiang. A dançar à frente da jogadora portuguesa. E a rematar ao lado da baliza de Carolina Lourenço. Minimum additional time, 1 minute. Um minuto de compensação. Mínimo 1 minuto. Portanto, a árbitra da partida, Lorena Esteves, sendo que este é também um jogo de preparação, por isso tem a sua especificidade. Acredita que 1 minuto é o necessário neste caso. Portanto, respeitar-se-á esse minuto extra. Faltam 30 segundos. Parece-me que vamos chegar mesmo com 0-0 a tempo de intervalo. Jogo muito fechado. O primeiro já o tinha sido. Este está a seguir a mesma linha. É uma carreira. Não segura perto para Rebeca Viliama. Muito rápida esta camisola 10. De facto, tecnicamente evoluidíssima esta jogadora da Juve. Veremos o que nos traz a segunda parte. A primeira foi de paciência, muita paciência, aliás, para as duas seleções. Será que vamos ter golos? A resposta para conhecer daqui a alguns minutos. 0-0 em tempo de intervalo no Complexo Esportivo de Lousada. Já voltamos para acompanhar o segundo tempo. Fique por aí, até já. E estamos de regresso ao Complexo Esportivo de Lousada para juntos acompanharmos a segunda metade do segundo duelo entre Portugal e Finlândia, seleções nacionais de sub-18. No primeiro jogo, a seleção finlandesa venceu por 1-0. Neste jogo estamos com empate ainda sem golos aqui no Complexo Esportivo de Lousada. Para a segunda parte, é expectável que possamos ter, e atenção já à Finlândia, com um remate muito perigoso, a primeiros instantes desta segunda metade, com ótima oportunidade para a camisola 20, Ife Ekemode. Muito perto aqui uma recepção de Laura Silva, a permitir Ekemode rematar, ou ficar de frente para a baliza e depois sim rematar. Mas dizia, em relação a essa primeira parte, Portugal à procura forçosamente ter mais bola, é pelo menos isso que se espera para este segundo tempo, sendo que há naturalmente do lado da seleção da Finlândia a vontade de fazer mais ou menos o mesmo que fez na primeira metade. Algumas alterações do lado português, já estamos também a percebê-las, e com o apoio do grafismo, entrada de Ana Laura, por exemplo.
Ana Laura, também Raquel Vitorino entrou, está agora no corredor esquerdo. Ainda a entrada de Constança Maia na frente de ataque, ou pelo menos no apoio à frente de ataque. Constança Maia também jogará esta segunda parte. Saídas da Leonor, da Eva Brito e da Joana Pinhar. Portanto, Portugal aqui com 3 mudanças para o segundo tempo, sendo que do meio campo para a frente pouco muda nesta partida. Aliás, a Constança Maia fica mesmo como lateral à direita, a Raquel Vitorino como lateral esquerda e a Ana Laura vai jogar agora como central no lugar da Joana Pinheiro. Portanto, as 3 alterações, todas no setor defensivo. No caso da seleção finlandesa, também algumas alterações. Muitas mexidas para esta segunda parte e naturalmente, até por isso, é preciso algum tempo de adaptação para as jogadoras, para as equipas técnicas, percebendo aquilo que se passa dentro do campo, como se vai posicionar, por exemplo, a seleção da Finlândia. A seleção portuguesa já o disse, agora com Carolina Lourenço na baliza, com a Constança à direita, com a Sofia Cruz e a Ana Laura como centrais, a Raquel Vitorino à esquerda, também que para a frente tudo igual, Laura Silva, Madalena Loação e Matilde Matos, depois na frente Francisca Vieira, Yasmin Cardoso e Eva Carreira. Sendo que há muita mobilidade do lado português, não há propriamente nenhuma jogadora que jogue numa posição estanque, tirando talvez a Eva Carreira, que é a referência mais ofensiva na equipa portuguesa. Mobilidade na procura pela bola. Francisca Vieira. Mais um duelo ao meio campo, ganho pela Finlândia, que de facto é uma seleção interessante para que se prepare esse contexto competitivo do que aí vem, a qualificação para o Campeonato da Europa Sub-19, que estas jogadoras, ou muitas destas jogadoras, irão disputar daqui a pouquíssimos meses. Relembro que o sorteio dessa primeira ronda de qualificação acontecerá na próxima quinta-feira, portanto, na realidade feminina, Portugal ainda não sabe o seu grupo na qualificação. Já há alguns grupos fechados na realidade masculina. Sendo que, por exemplo, na realidade masculina também já se começou de resto a jogar a primeira ronda de qualificação para o próximo campeonato Sub-19. Atenção a este remate, a iniciativa é boa, a bola sai ao lado, mas fica pelo menos uma oportunidade para a seleção portuguesa, é verdade, de muito longe, com pouca probabilidade de sucesso, mas foi perceptível o adiantamento da guarda-redes da Finlândia. E por isso tentou a sua sorte. Matilde Matos poderia ter sido feliz. Aqui está ela, Matilde Matos, que esta temporada jogou sobretudo na equipa B do Benfica. Ela que já faz hoje, é impressionante, a 51ª internacionalização. Estamos a falar de uma jogadora com 16 anos. Ela só faz 17 em dezembro. Mas é claramente um percurso de seleções nacionais muito acima da média para Matilde Matos, muito jovem. É só este cruzamento com a saída de Carolina Lourenço. Falta cometida por Ifa Ekemoda. No caso da Matilde Matos, já com muitos jogos nas seleções nacionais, está agora com as sub-18. Sendo uma jogadora de 2009, por isso está num escalão muito próximo àquele que poderia estar. Ainda poderia ter feito a seleção sub-17, é uma verdade nesta temporada. Atenção a esta possibilidade de cruzamento, não surge.
Pontapé de baliza, batido por Portugal. Raquel Vitorino tenta jogar no meio, algum risco à mistura na abordagem de saída da seleção portuguesa. E está aí a Finlândia, atenção à oportunidade para a Finlândia, remate perigoso, com a defesa de Carolina Lourenço, fundamental para evitar o 1-0 para a seleção de Arthur Pitcangas. Passe é bom, não haveria fora de jogo. Finalização de Alissa Maquela, uma das jogadoras que entraram em tempo de intervalo. Outra também é Mitiona, jogadora que está lá na frente. Ingaek para o pontapé de cano, está a jogar desde o início esta camisola 19 das finlandesas. Mais um lance de alguma confusão, remata à meia volta. Nova iniciativa, com o pontapé por cima. Foi de Anna Tarkanen, outra das atletas que estão agora em campo, desde o tempo de intervalo, ou desde o reinício da partida. Anna Tarkanen. Curiosamente, José Paisana a aproveitar para olhar para outra composição deste setor defensivo, sendo que a Sofia Cruz não saiu, portanto, também tinha aqui claramente a vontade de ver a Sofia com outro tipo de jogadoras, com outras características. Na primeira parte, defensivamente, Portugal esteve bem, com a Linor, com a Eva, com a Joana, mas mudam um bocadinho as ligações. Pontapé livre, batido por Ana Laura. Sofia Cruz. Esta é Raquel Vitorino. Puxa para dentro. Bola coladinha ao pé direito. Bom passe para a zona central. Trabalho de Laura Silva. Matilde Matos. Bem, Matilde Matos a ameaçar, a guardar a bola para si. Chama mais uma vez Raquel Vitorino. Para Raquel com classe. Há ali falta. Evidente. E a árbitra Lorena Esteves assinalou. Cá está o lance. Falta de Alissa Maquela. Atenção à Finlândia. Maquela. Bom trabalho de Maquela. Vai marcar a Finlândia e não marca. Bem, impressionante como esta bola não entra. Grande oportunidade para o conjunto finlandês. Está a encontrar muito espaço por dentro. Neste início de segunda parte já é a segunda oportunidade clara que tem. Mas a Alice Maquela faz tudo bem, mas este lance tem de dar em golo. Conseguiu fazer o mais difícil a Finlândia. Aqui com Sali Korpelainen a fazer o passe e a 17 a finalizar contra a trave. Está um bocadinho mais perigosa a Finlândia neste início de segundo tempo e claramente à procura de outro tipo de abordagem. Se na primeira parte falei muito da forma como a Finlândia estava a procurar quase sempre atrasar o jogo no momento de saída para que Portugal pressionasse e se libertasse em espaços. Nesta segunda parte, um ataque mais posicional, mais jogadores lá na frente e maior rapidez. Sendo que isto também liberta espaço para Portugal. Agora o ótimo trabalho de Matilde Matos. Atenção a esta situação de igualdade numérica. Bem, Portugal. Cruzamento atrasado, ainda pode dar remate. Já saiu por cima. Oportunidade para Madalena Loução. Diria que nestes 11 minutos de segundo tempo já aconteceu bem mais do que aquilo que tivemos como oportunidades na primeira metade. Começa um bocadinho melhor a Finlândia, mas Portugal responde de forma quase imediata. Portugal vai voltar a mexer com as entradas da Matilde Carvalho para
à frente. Aqui duas trocas por troca. Lara Silva e Eva Carreira saem. Entra também a Onagama. Playing number 22 entre a camisola 22, Mintu Pitinen. Do lado finlandês entram a 8 e a 22. Substitutions for Portugal. 22 é a Substituições Pitinen. para a equipa de Portugal. Player out number E a 8 19, sai camisola Ainonen. 19, Eva Carreira. Player in number 9 entre a camisola 9. Portanto, na equipa portuguesa, as primeiras alterações, tanto no meio, as primeiras alterações, ou a primeira alteração no meio campo e a primeira alteração também lá na frente. Eva Carreira com um jogo muito difícil, não conseguiu ter muita bola, chegou poucas vezes a ela. Também muito por culpa da boa pressão, do compromisso defensivo da Finlândia. No caso da Lara Silva, mais participativa, ela até foi assistida na primeira parte pela equipa médica. Teve alguns problemas. Agora finalmente o apoio dos adeptos portugueses faz-se sentir de uma forma mais intensa. Na primeira parte também apoiaram a seleção nacional. Lembro que estamos a acompanhar as sub-18, segundo jogo de preparação frente à Finlândia. Mais do que o resultado, o importante é mesmo preparar o que aí vem. Agora bem, a trabalhar em espaço curto Francisca Vieira, mas também era muito difícil sair dali com a bola viva. Ainda Raquel Vitorino, lançamento para a Finlândia. Mas o início mais animado de segunda parte. Vai voltar à estratégia a seleção finlandesa. Agora com a Matilde lá na frente. Mas não demora tanto tempo a Finlândia. Claramente o selecionador Artur Pitkänekas também pediu à Finlândia para não fazer tanto aquilo que estava a fazer, tentando impacientar a seleção portuguesa. Claramente a seleção portuguesa não se deixou impacientar na primeira parte. Atenção ao remate, defesa de Carolina Lourenço. Mas é sempre difícil de gerir. Eu acho que estavam mais impacientes os adeptos presentes no estádio do que propriamente aqueles que... ou aquelas... as jogadoras portuguesas que estavam dentro do campo. Atenção a esta oportunidade para Portugal. E esta fica com a guardiã da Finlândia. Trabalho já dentro da área, com oportunidade para a seleção portuguesa. Bem aqui Matilde. Depois já dentro da zona de jurisdição da guardiã da Finlândia, Madalena Loução. Não conseguiu entregar como pretendia. Lá, apertem! Agora Niki Karpinen, se há pouco dizia que a estratégia já não estava a ser a mesma. Está aí novamente essa estratégia. Apareceu Matilde Carvalho, obrigou à resolução rápida. Tenta ganhar, não consegue. Raquel Vitorino, oportunidade para a Finlândia, passe atrasado, remate tentado, nova finalização. Muito combativa a seleção portuguesa dentro da sua área. O jogo está mais partido, logo mais interessante de se acompanhar. E atenção a este passe, entrou de Matilde Matos, fica um bocadinho lateralizado, mesmo assim ainda vai captar Francisca Vieira, cruzamento para a zona do segundo poste, não consegue chegar Yasmin Cardoso. Mesmo assim Portugal leva muita gente agora. Bom passe de Yasmin, seleção orientada para dentro, cortada. Mas com a Finlândia novamente a ter bola. Joga à central Ana Tarkanen. Atenção a este lance. Matilde. Vai Matilde Carvalho. Vai rodando sobre o próprio eixo. Francisca Vieira. Joga dentro. Atenção a Madalena Loução. Preferiu não fazer o remate.
E deu a Portugal mais tempo de posse de bola. Constança Maia. Sofia Cruz. Tinha Raquel Vitorino à esquerda. À primeira não foi lá. À segunda também não. Jogou diretamente na frente com Francisca Vieira. Perde o embate com Ainonen. Lançamento para Portugal. Portugal! 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 Niki Karpinen. Portugal! 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 Aqui um adepto claramente a tentar puxar Portugal! pelos outros adeptos que estão no estádio. Portugal! E precisa deste conforto a seleção portuguesa. Um jogo que não está a ser fácil. Mas Portugal já provou que pode criar perigo. Sendo que a Finlândia também já provou que pode criar perigo. Solução encontrada em Ainonen. Sofia Cruz. Diretamente para fora. O corte na bola. 18 minutos da segunda parte. Mantém-se o 0-0. Primeira metade com poucas oportunidades para Portugal, para a Finlândia. Na segunda parte com uma oportunidade muito clara para a Finlândia. E com algumas ótimas chegadas da seleção portuguesa. Contenção de Constança. Cruzamento tirado, corte de Sofia Cruz. Saiu na gama. Se parecia levar força a mais, mas não levava, porque estava lá a Matilde Carvalho. Não consegue entregar em Yasmin Cardoso. Falta de Yasmin, vai ver cartão amarelo. Yasmin Cardoso, a jogadora que atua no Flamengo. Esta é a razão pela qual vê o cartão amarelo. Tentou travar a progressão de Lota à cola. Um amarelo justificado, diria, de Lorena Esteves, sem grande necessidade. Portugal à procura de dar capacidade de resposta. Hoje, depois da derrota pela margem mínima, um jogo muito equilibrado, também esse primeiro. Hoje voltamos a ter um jogo de alto grau de equilíbrio. Bola baixinha, atenção à oportunidade para a Finlândia, tem muita gente dentro da área e marca. Marca a Finlândia, está feito 1-0 no Complexo Esportivo de Lousada. A seleção finlandesa já tinha ameaçado nesta segunda parte e consegue mesmo ao 65º minuto fazer o gol que inaugura o ativo. Goal! Finland! Uma jogada claramente estudada. Com o trabalho de Lota à cola já dentro da área. Cruzamento para a finalização de Mintu Pettinen. Uma jogadora que entrou há não muitos minutos e que faz este golo para a seleção finlandesa. Diria que as duas seleções já justificavam marcar um golo pelo que estão a fazer nesta segunda parte. A Finlândia é a seleção que consegue fazê-lo. Vamos ver a resposta portuguesa logo depois da pausa para hidratação. Paragem para hidratação, cooling break. As jogadoras finlandesas claramente mais desabituadas a este calor. Há ali muito gelo, também preparado para as jogadoras se refrescarem, além de terem água. Não estarão assim tão habituadas a este calor no início de junho. As jogadoras portuguesas em exercícios de aquecimento.
Também a equipa de arbitragem aproveita para beber um pouco de água. Estamos no Complexo Esportivo de Lousada. É aqui que a seleção feminina de sub-18 joga o seu último jogo da temporada. Neste momento cerca de 25 graus. Estava até a comparar com a realidade de Helsínquia. Neste momento estão 18 graus em Helsínquia. Um visitante também quer participar no jogo. Ótima imagem trazida aqui pela nossa realização. Depois do golo da Finlândia, que mudará um bocadinho o perfil do jogo, agora Portugal necessitará arriscar um bocadinho mais para tentar chegar ao golo da igualdade, pelo menos ao golo da igualdade. Se bem que esta Finlândia defende muito bem, isso também já ficou percebido. Não será fácil marcar esta Finlândia. Rose Finnegan entrou para estes últimos minutos. Foram feitas mais alterações do lado da Finlândia. Na equipa portuguesa também se vão começando a preparar algumas alterações. Portugal! Atenção a este ataque. Oportunidade para a seleção portuguesa. O trabalho é muito bom. Está dentro da área Portugal, mas o passe não chega à destinatária pretendida. Mas está a conseguir. A seleção portuguesa está a chegar lá. Está a faltar qualquer coisinha naquele último momento. Mas esta segunda parte já jogou mais vezes do que jogou na primeira. E estamos apenas com cerca de 23 minutos ultrapassados. Começa a haver cada vez menos tempo para mudar o resultado. Pouco mais de 20 minutos. Tarkanen lateraliza para a outra companheira central. E agora a Finlândia está com a sua guarda-redes a meio do meio campo, Nikki Karppinen. De facto, isto gera uma impaciência grande, este mecanismo. Esta dinâmica muito particular que a Finlândia opta por dar ao jogo. Agora muito bem, Raquel Vitorino com classe a sair da caixa de pressão. E muito bem, Portugal. Cá está, isto é o que José Paisana quer ver. Mais do que um bom resultado, que naturalmente é sempre bem-vindo. Quer ver estes momentos de boa ligação entre as jogadoras portuguesas. Esta jogada está a ser ótima. Madalena Loução. Matilde Matos. Faz ali uma espécie de finta de corpo. Cruzamento do meio da rua de Constança Maia. Vai tirar a Finlândia. Tirar da sua zona de maior desconforto. Mas Portugal rapidamente a recuperar. Yasmin Cardoso. Constança. Vai chegar perto da linha de fundo. Tirou o cruzamento para as mãos de Nikki Karppinen. Mas agora sim, depois do gol da Finlândia, Portugal, aliás, desde o início da segunda parte, mas em particular depois do gol da Finlândia, Portugal a libertar-se um bocadinho mais. A ter, assim, maior posse de bola. Aikida. Últimos 20 minutos desta temporada das Sub-18. Atenção à bola dentro. Procurava recuperar o Nakama. Sai bem Rose Finnegan. Passe de Rose Finnegan. Oportunidade para a Finlândia. Vai segurar Carolina Lourenço. Lance muito bem gizado pelas finlandesas. Mais um passe direto para uma das atacantes. E aquele toque da Ana Laura é fundamental.
Toca na bola. Canto para Portugal. Só vimos o final da jogada. Percebemos que deu canto. Por isso, bola parada, a subida das centrais. Oportunidade de vermos algumas das mais altas jogadoras em modo ativo no jogo aéreo. Apoio não falta. Tentam empalar os adeptos de Portugal para o golo. Volta a Finlândia ao primeiro poste. Ainda Constança. Cruzamento de pé esquerdo. É uma espécie de variação. Madalena, cruzamento de Madalena, segundo poste, grande oportunidade, mas o cabeceamento saiu bastante mais largo do que era expectável. Bem, Madalena Loução dentro da área. É a pressão, acabou por levar para ser uma Matilde a não conseguir cabecear como queria aquela bola. Passa com muita força. Diretamente para fora, mesmo assim aplaudem os adeptos portugueses a iniciativa. E agora novas alterações do lado português, com as entradas de Marta Filipe e também de Sheila Nolasco. Sai Yasmin Cardoso, que já tem cartão amarelo. E sai a Francisca Vieira também. Portanto, Marta Filipe irá provavelmente jogar para o lugar da Yasmin. A Sheila irá ajudar aquela zona de defesa meio campo. Vamos já perceber exatamente onde se vai posicionar, até porque sabemos a Sheila, uma jogadora do Albergaria, é uma jogadora com alguma polivalência. A Sheila fica mesmo à frente. Portanto, aqui uma mudança com a Sheila a aparecer no apoio ao ataque. E lá do outro lado, a Marta. Atenção ao ataque português. Mais uma vez pela direita. Bola diretamente para fora no momento do cruzamento. Pontapé de baliza para as nórdicas. Agora não dá muito tempo para que Niki Karppinen demore a resolver. Vai novamente sair com a bola controlada e há essa indicação clara para a Matilde Carvalho não ir perto da guarda-redes da Finlândia. Quando vai, rapidamente a Karppinen larga a bola para alguém. Constança. Muita gente de Portugal no ataque. Atenção a esta oportunidade, bola dentro. Pode surgir o remate da grande defesa de Niki Karppinen. Portugal está a responder muito bem. Isto era exatamente aquilo que José Paisana queria ver hoje. Ainda não conseguiu, é verdade, chegar ao golo. Não sei se o conseguirá, mas que está a dar uma boa resposta depois de ficar em desvantagem, está. Isso já é um bom indicador por si. Muito boa defesa de Niki Karppinen. Remate da Matilde. Mas tem uma boa ligação aqui com a Marta. Sem entrada, Marta vai bater pontapé de canto. Marta Filipe. Primeiro poste, corta a Finlândia. Segunda bola, remate tirado de pé direito. Muito lateralizado, mas fica a ideia da Constança. Últimos 15 minutos. Saem as finlandesas, sempre da mesma forma. As centrais e a guarda-redes vão ligando. Pedia-se pressão, mas a verdade é que, como já disse, claramente essa instrução para que Portugal não caia nesta teia, porque é isto que a Finlândia pretende, e percebeu-se bem. Portugal levou muita gente
a pressionar, e a partir do momento em que se libertaram os tais espaços, a Finlândia poderia ter capitalizado em cima disso. Eu percebo exatamente o que pretendiam os adeptos e adeptas que estão na bancada e que pediam essa pressão, mas o José Paisana tem as suas razões para não pedir isso à seleção portuguesa. Por muito que às vezes seja difícil perceber por que razão isso acontece, é algo pensado. Esta bola na guarda-redes, de forma muito passiva, Portugal a olhar. Porque o jogo é jogado em vários momentos. Atenção, este remate sai ao lado. Grande oportunidade, mais uma. Agora sim, a pressão quase surtiu efeito. Remate da Marta. Ela viu ali um ligeiro adiantamento, viu que a Niki Karppinen ainda não estava na sua posição e tentou ser sortuda. Acabou por estar muito perto de conseguir ser. Elsa. Novamente pressionante agora Matilde Matos. Passa com alguma força. Bola mantida dentro das 4 linhas. Karppinen. Aikila. Ainonen. Triangulação com alguma força, mesmo assim da Finnegan a chegar. Passo bom da Finnegan, mas com fora de jogo. Foi ali muito no limite, a árbitra assistente. Número 2, Dulce Soares, a assinalar de pronto a posição irregular. Tinham uma visibilidade muito menos reduzida para aquele lance. Tinha mais informação do que aquela que a transmissão nos permitia ter. Passou à Finlândia. Mas agora também não está a conseguir ter capacidade para chegar muitas vezes perto da baliza portuguesa. Vai chegar com tudo nesta instância. Atenção a este remate tentado, ainda há chance. Carolina a agarrar. Segura Carolina Lourenço. No primeiro jogo marcou Mintu Pettinen. O tento da vantagem e da vitória. No jogo de hoje, Mintu Pettinen, curiosamente, também a marcar. Onagama. Mais uma vez, Portugal claramente mais enérgico nesta altura do jogo. Está a faltar apenas o golo. A seleção está a jogar bem. Cruzamento, corte da Finlândia. Muito resistente esta Finlândia, por isso, como dizia, por muito que esteja a tentar a seleção nacional, também não é fácil marcar, é o que é. Bola fora. Muita pressão, nova recuperação. Sem falta, Matilde. Mas rapidamente aparece uma jogadora finlandesa na compensação. Depois de a primeira perder o duelo e deixar a adversária fugir. Uma seleção que tem sido uma habitué em jogos frente a Portugal. Principalmente na realidade das seleções femininas. Porque é uma seleção que permite testar várias coisas diferentes. A tal paciência, uma seleção da Finlândia em específico, não é necessariamente assim com a Suécia ou com a Dinamarca ou com a Noruega. Mas a Finlândia joga mais vezes num bloco mais baixo do que num bloco alto. Hoje até procurou quase sempre ter a bola, não necessariamente a jogar em bloco baixo. Apenas quando é obrigada a isso. E depois o jogo físico, que é naturalmente também
muito forte desta seleção. Aproveitando assim a seleção portuguesa para trabalhar esse segmento do jogo. Uma espécie de agregado 2-0 para a Finlândia em quase 180 minutos. Com 2 golos de Minttu Pettinen, a jogadora do PK35 Vanta. Marcou há 3 dias e marcou hoje. Novamente pressão. Häkkinen. Passe errado de Häkkinen, oportunidade para Portugal. Vai surgir o remate, mas cá está. Muitas jogadoras da Finlândia logo se colocando à frente da jogadora portuguesa que tem bola. Karppinen. Sempre muito paciente esta Finlândia. Raramente tem errado naquela saída. Há pouco até aconteceu um passe para dentro da guarda-redes Karppinen, que ficou ao alcance de uma jogadora portuguesa. Está no modo de gestão. Tenta abrir o campo. Joga novamente na largura. Parece haver ali falta. A árbitra dá a lei da vantagem. Claramente um toque sobre Madalena Loução. Ainda Portugal. Sheila. Matilde. Tinha ali Raquel Vitorino. Prefere meter lá do outro lado. Em Constança. Bom toque de Matilde. Madalena. Ainda Loução. Matilde Matos. Duas adversárias em cima dela. A Matilde tem uma qualidade técnica muito acima da média, mas com jogadoras tão intensas, tão pressionantes, tão agressivas num bom sentido, é difícil sair dali com a bola viva. Na sequência fora de jogo, da autora dos golos neste estágio, Minttu Pettinen. Matilde. Dá um passe agora por Rose Finnegan, que estava a fazer a contenção e foi bem feita. Bem, agora a Constança. Adiantou um nadinha a mais. O Slepanen limpou. Estamos quase nos últimos 5 minutos. Não tivemos grandes paragens nesta segunda parte, a não ser para a pausa, para a hidratação e para as substituições. Se a árbitra deu 1 minuto na primeira parte, neste momento diria que não é previsível que venha a dar muito mais que 3, 4 minutos, talvez 5. Pausa para a hidratação penso ter sido um bocadinho mais rápida nesta segunda parte, também em relação ao que foi na primeira. Passe de Constança. Na próxima quinta-feira, Portugal ficará a conhecer o seu caminho de qualificação, pelo menos na ronda 1, no contexto sub-19 no feminino. Será que o grupo vai ser fácil? Será que vai ser um dos grupos mais difíceis? Às vezes acontece, também nesse contexto de futebol jovem. Mesmo numa primeira ronda de qualificação, naturalmente na segunda, inevitavelmente, haverá sempre várias seleções com ambição legítima de chegar a essa fase final. Mas é impossível fazer uma previsão. Só o sorteio dirá quais
as adversárias de Portugal, sendo que no caso das sub-17 há também essa importante nota a dar. No caso das sub-17 também ficarão a saber o seu percurso na próxima quinta-feira, portanto será no mesmo dia. No caso do futebol masculino, até como os sub-19 já começaram a sua primeira ronda de qualificação, ainda estão a jogá-la. Os sorteios aconteceram mais cedo. Já sabemos qual a realidade para os sub-17 e também já sabemos qual a realidade para os sub-19. Já está a acontecer. Para os sub-19, que ainda são sub-18. Atenção à seleção nacional feminina de sub-18, com cruzamento tirado, a passar à frente da baliza. 3 minutos para os 90. A Finlândia claramente sem pressa. Não é um jogo de preparação, mas a Finlândia quer ganhá-lo. Agora sim. Lançamento efetuado. Pressão portuguesa. Foi alargando e tornando a pressão mais em bloco ao longo do jogo, a seleção portuguesa. Na primeira parte e em grande parte do segundo tempo, a pressão era mais individualizada, normalmente com a ponta de lança. Primeiro a Eva Carreira e depois a Matilde, caindo ali em cima da guarda-redes, ou perto da zona da guarda-redes. Agora sim vemos uma seleção a atacar em bloco, a atacar as adversárias em bloco. Quando estas têm bola. Não há penalti, está a dizer. Niki Karppinen. Novamente a guarda-redes à espera que alguém vá lá perto dela. E assim que houve um movimento para tal, meteu na sua central pela direita, que é Anna Tarkkanen. Atenção a este momento, quem vai ganhar é a guarda-redes da Finlândia, Niki Karppinen. Fortíssima ali a jogadora portuguesa, ainda com energia, Matilde Matos. Está a jogar desde o início. Neste momento apenas a Matilde Matos, a Madalena Loução, a Sofia Cruz e a Carolina Lourenço, a guarda-redes, estão desde o início em jogo. Não sei se vamos ter ainda substituições, acredito que não. Portanto, estas jogadoras deverão cumprir os 90 minutos hoje. 90 minutos vão cumprir certamente, porque já estamos dentro do minuto 90, mas de cumprir todo o jogo, inclusive a compensação, ficaremos já a conhecê-la. Mas já em jeito de balanço, não sabendo aquilo que vai acontecer ainda, Portugal, isso é certo, não venceu o primeiro jogo. A Finlândia foi superior no número de golos marcados, no caso foi apenas um golo marcado. Portugal muito resistente defensivamente nesse encontro, assim que teve possibilidade para ter a bola também a teve. E com qualidade. No jogo de hoje, uma primeira parte de grande paciência. 3 minutos de compensação. Atenção só a este remate, sai por cima de Matilde Matos. Mas dizia hoje, uma primeira parte que não foi espetacular em termos de jogo jogado. Não há como fugir a essa realidade. Nem por parte de Portugal, nem por parte da Finlândia. As duas seleções não ajudaram a proporcionar um grande espetáculo na primeira parte. Na segunda as coisas mudaram. A Finlândia entrou com mais vontade de atacar. Isso desde logo ajudou a que o jogo partisse um bocadinho e que as duas seleções tivessem mais oportunidades para chegar perto das balizas adversárias. A Finlândia foi mais eficaz, mas diga-se também que a melhor oportunidade que não a que deu em golo também foi para a Finlândia. Aquela bola na trave. Grande chance no início da segunda parte, ou pouco depois do início da segunda parte. Fez o gol de Minttu Pettinen,
acabou por ser decisivo até estes 91 minutos e meio. Vamos ver se ainda Portugal consegue chegar a esse tento da igualdade, pelo menos. Falta com pontapé livre favorável à Finlândia. Não houve bem tempo de compensação, mas também tinha dito, não houve grandes paragens nesta segunda parte. Jogo muito correto, disciplinarmente, sem grande trabalho para Lorena Esteves, a árbitra do encontro. Isso é sempre bom quando acontece. Ainda atacam as finlandesas. E agora que venham as merecidas férias para muitas das jogadoras, como já disse, que venha também esse momento para finalizar mais um ano de estudos, muitas com exames nacionais. E depois, na próxima temporada, que venha a outra realidade, a realidade sub-19, e que Portugal consiga chegar a essa fase final. É o objetivo de todas as jogadoras e da equipa técnica. Pontapé livre ainda para a seleção portuguesa, mas o jogo está prestes a terminar. Ainda pode haver uma última possibilidade de ataque, mas não conseguiu segurar Matilde Matos. A árbitra ainda a esticar um bocadinho o jogo. Lançamento para a Finlândia. Lá está a Finlândia sem vontade de ser rápida. Parece-me que a árbitra vai até aos 4. Portanto, no resumo do que aconteceu, a Finlândia ganha o primeiro jogo, está em vias também de ganhar este. Mintu Bettina decisiva nas duas partidas, mas uma boa resposta de Portugal no momento em que sofreu o golo. Hoje assim foi. Teve oportunidades para marcar, não o conseguiu, mas foi capaz de gerir bem as emoções, mesmo estando em desvantagem. É verdade, perde com a Finlândia por 1-0 neste último jogo para as sub-18 na temporada 25-26, no Complexo Esportivo de Lousada. E agora que vem a realidade sub-19, cá estaremos para acompanhar esta talentosíssima geração. Resultado final: Portugal 0, Finlândia 1. Continua desse lado, continua com o 11.